nós estamos iniciando aqui a última live da série As Bases da Gestão. Então, nós vamos trabalhar aqui com um tema que eu separei, que é um tema que está dentro, né, da base de gestão de negócios. Lembrando que o método GEM ele tem 9 bases. A gente foi passando, né, por alguns temas dentro dessas 9 bases aqui nessas 12 semanas que nós estamos trabalhando. Essa é a 12ª live dessa série. E o tema de hoje é da base gestão de negócios. Nós temos dentro do método GEM gestão de cultura, gestão de pessoas, gestão de processos, gestão de produto, gestão de marketing, gestão de vendas, gestão de experiência do cliente, gestão financeira e gestão de negócios. Dentro de gestão de negócios, nós temos alguns temas. Então, nós temos o tema de planejamento estratégico, o tema sobre sociedade e o tema de tração. Então, eu escolhi o tema sociedade para nós trabalharmos aqui nessa noite dentro da base de gestão de negócios. E o título dessa live de hoje é: devo ou não trazer um sócio? Então, essa é uma dúvida muito comum para pessoas que já têm um negócio e às vezes fica na dúvida se é o momento ou não de trazer um sócio, que tipo de sócio ele vai trazer, se ele traz um sócio investidor, se ele traz um sócio para trabalhar na operação, né? Se esse sócio pode ou não ser um amigo, um parente, se traz uma pessoa de fora que você nunca viu que quer aportar na tua empresa, ou de repente você está aqui naquela indecisão de começar uma empresa e se pergunta, preciso ou não de um sócio para começar uma empresa? Então esse tema é muito amplo, é um tema bem interessante, é um tema muito amplo, mas eu separei aqui alguns pontos que eu acredito que são pontos interessantes para nós analisarmos aqui enquanto um pequeno negócio, uma pequena empresa, né, o que você deve levar em consideração no momento que você está aí para tomar a decisão se você traz ou não um sócio para sua empresa aí. Então, nós vamos trabalhar aqui vários pontos bem interessantes. E por que é importante a gente olhar para isso? Porque na maior parte das vezes, né, as empresas são formadas por sócios sem a necessidade de você ter um sócio. Às vezes alguém tem uma ideia, tem um recurso, e aí ele está com medo de começar sozinho, ele simplesmente vai lá e traz uma pessoa porque ele está com medo, né? Ou lá no meio do negócio, lá quando ele percebe que a empresa já cresceu, um dos sócios não está trabalhando, um sócio não está fazendo nada, não está trazendo nenhum resultado para a empresa, ou nunca fez nada, e ele fala, por que eu trouxe um sócio lá atrás se eu poderia ter começado sozinho? Aí fica... Ou seja, por não saber desse assunto, né, sobre essa base da gestão, muitas vezes a gente acaba tomando decisões totalmente erradas, ou a gente traz um sócio ali para o negócio, que é um sócio que faz aquilo que a gente faz e a gente precisa de uma complementariedade, às vezes não tem essa complementariedade. Então a gente vai passar um pouco dentro de cada um desses temas. Então a importância de você entender, né, em que momento o sócio ele é bom e em que momento talvez um sócio seja ruim, né? Em que momento faz sentido você trazer um sócio e em que momento não faz sentido você trazer um sócio, quais são os momentos ou em que momento a tua empresa talvez faça sentido você tomar essa decisão. Então quem está chegando agora, seja bem-vindo, nós estamos bem no início da live, no início dos temas aqui, tá? Então, qual que é o melhor momento para você tomar essa decisão, né? Se traz ou não traz um sócio? O melhor momento é antes de abrir empresa, não tenha dúvida disso. Então se você está agora no processo de abrir um novo negócio, talvez você já tenha um negócio, você decidiu abrir um segundo negócio. Então, por exemplo, a minha empresa de treinamento já é o meu 3º negócio, né? Então, quando eu fui abrir essa empresa, qual foi o melhor momento de tomar essa decisão, se eu trago ou não trago um sócio? Antes de abrir. Então, antes de abrir a GEM Educação, que é a empresa que é responsável pelo método GEM, pelo método GEM Core, que são os treinamentos que nós temos, eu me fiz essa pergunta. Trago ou não trago um sócio? Cheguei até a fazer uma conversa com um possível sócio, conversei com uma pessoa que eu queria trazer mais para frente, mas eu fiquei nessa dúvida, trago ou não trago um sócio? Faz sentido agora eu trazer um sócio nesse início ou não faz sentido? Né? E aí, muitas vezes a gente não se pergunta por que nós precisamos de um sócio no início. E eu comecei a me fazer essa pergunta e teve uma pessoa, né, um grande amigo que já foi meu sócio na empresa anterior, na minha 2ª empresa, na minha 3ª empresa, que ele falou assim, cara, por que você precisa de um sócio? Nesse momento que você está agora da tua empresa, nesse momento que você está no estágio inicial, que você vai dar os primeiros passos, precisa de um sócio realmente? Então, às vezes a gente não se faz essa pergunta. Então, o melhor momento para você tomar uma decisão de trazer ou não um sócio é antes da empresa começar. Esse é o melhor momento, tá?
Qual que é o segundo melhor momento? O segundo melhor momento é quando a tua empresa já está na operação, sua empresa já está em andamento e você percebe que talvez é o momento, faz sentido você trazer alguém para te complementar, ou para entrar com recurso, ou para entrar com uma expertise, ou para dar acesso a um mercado que você não tenha. Então aí esse é o segundo melhor momento, mas o melhor momento é antes da empresa começar. Então primeiro, antes da gente falar o que a gente tem que levar em consideração antes de tomar essa decisão, qual que é o benefício de você ter ou não um sócio, tá? Então, existem os pontos ruins, mas também existem os pontos muito bons de você ter um sócio. Então, no meu ponto de vista, o principal benefício de você ter um sócio, né, é você dividir trabalho. E dividir trabalho com alguém que vai realmente fazer o que tem que ser feito para que a empresa cresça e você atinja os resultados que você espera dessa empresa. Porque se você decide trazer um sócio para o teu negócio, você não divide trabalho com ele, a não ser que ele entrou como um sócio investidor apenas e colocou recurso financeiro, né, talvez não faz muito sentido você trazer um sócio para o teu negócio. Então, o primeiro benefício é a divisão de trabalhos. Então, né, como nós temos 8, 10 horas diárias ali para poder estar trabalhando no negócio, a gente não consegue fazer muita coisa quando o time é muito pequeno, quando a gente não tem condição de contratar outros colaboradores. Então, a divisão de trabalhos nesse primeiro momento ela é importante. Por isso que vocês vão ver que um dos pontos que a gente precisa analisar em um determinado momento é o que nós chamamos de complementariedade, ou seja, o teu sócio ele tem que complementar as suas funções. Ou seja, não adianta você trazer um sócio que faz... Opa, deixa eu acertar aqui que meu tripé escapou aqui. Aí, beleza. Não adianta você trazer um sócio que faz a mesma coisa que você faz. Porque se você traz um sócio que faz a mesma coisa que você faz, talvez não faz sentido nenhum. Eu sou um bom vendedor, você vai lá e traz um sócio que também é um bom vendedor, e aí quem que vai tocar o administrativo, quem vai tocar o operacional, quem vai tocar as outras funções? Então, a complementariedade, a divisão de funções é bem importante, esse é um benefício de você ter um sócio no negócio. Então, de alguma maneira, vocês vão dividir os trabalhos, isso vai ajudar. Então, eu já tive sócio várias vezes na minha vida. Na minha primeira eu fiz a loucura de ter 4 sócios, eu e mais 3 éramos em 4 sócios, e 4 sócios universitários. Eu já contei essa história algumas vezes, talvez você já tenha ouvido. 4 sócios universitários, 4 amigos de faculdade. Olha a loucura, 4 amigos de faculdade. A gente abriu uma empresa, incubou na incubadora de empresas da Universidade Estadual. E a gente começou ali em 4 sócios. Óbvio que tinha muita coisa para dar errado. A gente não tinha experiência anterior de negócio, a gente não tinha tido sócios antes, nem tinha tido negócios antes, a gente não sentou para alinhar funções, a gente não sentou para alinhar, se não der certo a sociedade, como que ia fazer para fazer a retirada, coisa que a gente nem sabia que existia, que a gente precisava entender como gestor. Éramos 4 jovens, não vou dizer que nós éramos adolescentes, éramos jovens já, na casa dos 20 anos, 20 e poucos anos. Então, 4 jovens decidiram abrir um negócio, juntamos, até começou bem os primeiros anos, mas depois de um tempo começou a vir os conflitos. Então, o primeiro sócio que saiu, ele não saiu por conflito, ele saiu porque a empresa não podia pagar ele. Então imagina, uma empresa recém-formada por 4 universitários, tocando com 4 sócios, e aí um desses sócios já era casado, um grande amigo meu, já era casado, já tinha filhos, a empresa não tinha condição de manter ele, então teve um momento que falou, cara, não dá para eu continuar tentando, para saber em que momentos vai dar certo, e ele saiu. Agora, quando saiu o segundo sócio, já foi por uma situação de desafio de comportamento. E eu falo que a culpa foi mais minha do que dele na época, porque eu não soube lidar ali com o perfil comportamental dele, e a gente acabou se estranhando, vamos dizer assim, e o nosso outro sócio que estava na sociedade ficou ali em cima do muro, não sabia o que fazia. Até que um desses sócios decidiu sair, tá? Naquele momento foi um momento bem traumático ali, depois de anos a gente voltou a conversar e tal, mas por quê? Faltou maturidade para mim, faltou maturidade para ele naquele momento, faltou inteligência emocional para a gente lidar ali com as diferenças de comportamento entre os dois. Nós tínhamos funções totalmente diferentes, mas também enxergávamos a empresa de forma totalmente diferente. Então, faltou maturidade. Então, tinha tudo para dar errado essa sociedade. E aí ficou só eu e mais um sócio por mais alguns anos, e aí quase 10 anos depois eu decidi largar a sociedade porque eu acreditava que não estava fazendo mais sentido. Faltou também para mim ali um pouco de inteligência emocional para lidar com as situações. Então, uma boa parte daquilo que eu ensino em sala de aula são experiências que eu já vivi, do que deu certo e do que deu errado.
Então eu já tive a experiência de não ter dado certo uma sociedade, um primeiro negócio com sócios. E eu decidi sair quase 10 anos depois dessa empresa fundada. A empresa já estava grande, tinha vários funcionários, clientes no Brasil inteiro, tinha um faturamento legal, mas eu não estava contente como as coisas estavam acontecendo e decidi sair da sociedade ali. Não foi muito simples, foi meio traumático, mas eu saí, abri uma nova empresa e comecei de novo. Nessa nova empresa eu comecei com uma sócia que é minha esposa, mas não porque ela ia tocar a operação comigo, mas porque naquela época, para ter uma empresa limitada, precisava de mais de uma pessoa. Então eu acabei colocando ela no contrato social. Ela ficou durante um tempo, depois saiu, né, quando entrou outros sócios, mas eu praticamente comecei sozinho o meu segundo negócio. E aí o segundo negócio continuou e eu abri um terceiro negócio, aí eu já abri com sócio. Então, nesse momento aí que eu abri com sócio, que foi a minha empresa de treinamento anterior, que foi o meu terceiro negócio, né, que ficou rodando paralelo, a empresa de tecnologia de treinamentos, nessa de treinamento eu já entrei com sócio, que é um grande amigo. E abrir empresa com um amigo tem tudo para dar errado. No meu caso, deu muito certo. Em alguns casos, dá muito certo. Então, no meu caso, deu muito certo. Daqui a pouco, na hora que eu for trabalhar os pontos, vocês vão entender por que deu muito certo. Mas deu muito certo, a gente tocou essa empresa por 6 anos, deu muito bom, a gente ganhou premiações, entrou entre os 5 maiores faturamentos do Brasil 2 vezes, a gente montou um time grande, atingiu várias cidades, eu estava se preparando para escalar para outras cidades, para comprar outras regiões. Então assim, deu muito certo. Pena que veio a pandemia. E aí na pandemia o negócio simplesmente parou e eu decidi que não fazia sentido eu tocar esse negócio mais parado por mais de um ano. Então eu decidi sair. Então acabei não ficando mais com esse sócio, ele continuou tocando a operação um tempo depois. Então eu tive já algumas experiências. E aí, na minha segunda empresa, eu trouxe 2 sócios no ano de 2018 para 2019, que eram 2 colaboradores, que também foi uma experiência bem interessante. E aí, quando eu trago esses 2 colaboradores, aí é o que a gente chama de programa de partnership. Então eu fiz um programa de partnership durante o tempo com eles, colocamos algumas cláusulas, algumas regras, e eles acabaram entrando para a sociedade. Então hoje eu tenho 2 sócios na minha empresa de tecnologia, que vai fazer 14 anos agora em março, tá? E na empresa de treinamentos eu ainda não tenho um segundo sócio, mas quem sabe em breve aí pode ser que isso aconteça. Então eu já tive várias experiências. Eu tive a experiência da sociedade que não deu certo, eu tive a experiência de abrir uma sociedade sem combinar nada e depois para fechar deu o maior problema. Eu tive a experiência de, ao sair de uma sociedade, conseguir fazer isso de forma super tranquila, preto no branco, os 2 lados saírem ganhando, né? Nenhum dos 2 lados saiu perdendo, né? E também tive a experiência de pôr alguém como sócio que era colaborador. Então tive várias experiências com sociedades, só que não é só minhas experiências que contam para aquilo que eu vou trabalhar nessa noite, aquilo que eu trabalho em sala. Mas eu acompanhei diversos nascimentos de empresas como mentor e também, né, acompanhei diversas rupturas de sociedades como mentor. Várias pessoas que foram abrir negócios, vieram pegar um aconselhamento comigo sobre decidir ou não trazer um sócio, se fazia sentido, se não fazia, e também vários amigos e clientes que vieram, tô querendo sair da sociedade, não sei como eu faço. Fiz uma inclusive semana passada, fiz uma mentoria semana passada sobre isso para um cliente meu, né, que ele falou, tô pensando em sair, quero ver o que você me ajuda nas experiências que você tem, o que você já estudou. Então, gente, faz muito tempo que eu acompanho, né, a criação de negócios e também a ruptura de negócios a nível de sociedade. E eu quero trazer um pouquinho dessas experiências aqui nessa noite e alguns pontos que eu acredito que vale muito a pena para você que está querendo abrir um novo negócio e está na decisão se traz ou não um sócio, para você que está abrindo talvez seu primeiro negócio, está na decisão se você traz ou não um sócio, ou para você que já está com o negócio em operação e fala assim, puxa, não sei se faz sentido eu trazer um sócio agora, será que é o momento, será que não é o momento, tá? Então, se você se encaixa nessas 3 situações, essa live vai trazer algumas informações que são valiosas para você. Como que geralmente acontece? E antes de entrar no tema, se você tiver alguma pergunta durante a live, fica à vontade, deixa aí no comentário, tá? Se você estiver assistindo essa live gravada, depois que finalizou a live aqui, você está assistindo em outro momento, deixa ali no post um comentário, uma pergunta que eu respondo depois dos stories, eu te mando inbox. Então, se você tiver alguma dúvida, tiver alguma sugestão, deixa aqui nos comentários que a gente vai poder interagir, tá bom? Mas agora eu quero falar que como geralmente nascem os negócios, como que geralmente é a tomada de decisão
para trazer sócios para um negócio. Na grande maioria das vezes, é aquela ideia assim, tem uma ideia, chamo o meu melhor amigo, minha melhor amiga e falo, vamos abrir uma empresa juntos? E aí a gente vai lá e abre a empresa. Foi o que eu fiz há 24 anos atrás na minha primeira empresa. Tá? A chance disso dar certo é muito pequena. Pode dar certo, pode, mas a chance é muito pequena. Por quê? Porque você simplesmente trazer alguém pela amizade para trabalhar contigo, para ser teu sócio, tua sócia, pode simplesmente ser um caminho para você destruir essa amizade em algum momento. E eu já passei por isso. Por quê? Porque o fato dessa pessoa ser teu amigo, ser uma pessoa legal, ser uma pessoa que você está há muito tempo ou que você confia, não significa que essa pessoa é uma pessoa que tem as expertises necessárias, né? É a pessoa que tem os comportamentos necessários no ambiente profissional e principalmente tocando o próprio negócio. Porque muitas vezes ele é um bom colaborador, mas quando ele se torna o dono de um negócio, muda totalmente os comportamentos que ele tinha, muda totalmente a forma de encarar a vida. Às vezes o poder sobe para a cabeça e ele passa a ter comportamentos e atitudes que ele não tinha enquanto ele era funcionário. Então, às vezes você conhece seu amigo trabalhando para alguém, mas a pergunta é, você conhece como que ele é como gestor, como gestora, como dono ou dona de um negócio? Como que ele se comporta na pressão? Como ele se comporta quando falta dinheiro? Como é que ele se comporta quando ele é contrariado? Como é que ele se comporta, né, quando ele tem que passar uma orientação? Né, como que ele lida com as pessoas? Qual que é a habilidade dele com números, com processos, com produtos? Então assim, tem tanta coisa que às vezes a gente não olha, a gente simplesmente fala assim, é um grande amigo, é uma grande amiga, eu vou trazer, vai ser meu sócio, vai dar tudo certo. E gente, eu vi muita sociedade de amigos dar errado e a amizade acabar. Por quê? Porque esse não pode ser o critério, tá? Esse não pode ser o critério. É um grande amigo, vou trazer para a minha sociedade. Então, esquece esse critério. Se você estava pensando nisso, seja para trazer para o teu negócio, seja para começar um negócio novo, ou o teu primeiro negócio, nessa transição, às vezes, CLT para PJ, para ser empresário, empresária, esquece se você só está levando em consideração que é um amigo ou uma amiga, tá? Agora, da mesma maneira que às vezes a gente traz um amigo, a gente traz um parente. E aí é mais complexo ainda. Não, então minha esposa vai ser minha sócia, meu pai vai ser meu sócio, minha mãe, meu primo, meu tio. Aí você vai lá e escolhe um parente, porque talvez você gosta muito dele, ou porque você quer ajudá-lo. Não se traz um sócio para ajudar alguém, gente. Não se traz. Não faz sentido você abrir um negócio, querer ajudar alguém e trazer para a sociedade. Então você quer ajudar, e eu nem faria, tá? Mas quer ajudar, então dá um emprego como colaborador, mas trazer como sócio para você. Então muitas vezes a gente vai lá, pega um parente que a gente quer ajudar e põe na sociedade e abre um negócio com ele. Daqui a pouco você tem um problema e causa uma ruptura na família. Aí você precisa encerrar a sociedade com essa pessoa, não consegue, aí gera todo um problema na família, racha a família no meio. Eu vi isso acontecer várias vezes, racha a família no meio. Por quê? Porque não fazia sentido simplesmente trazer alguém para a sociedade porque é um parente. Porque é alguém de confiança. Não faz sentido nenhum. Você pode ter colaboradores de confiança trabalhando para você, você pode ter colaboradores que você nem conhecia que vão se tornar pessoas de confiança ao longo do caminho. A questão aqui não é confiar, é conferir, é implementar os mecanismos de controle para saber se as pessoas estão fazendo o que tem que ser feito. Então muitas vezes a gente, eu quero pegar alguém de confiança para ser meu sócio porque vai ser mais fácil. Aí você pega lá alguém de confiança, traz para o teu financeiro e coloca como sócio. Aí algum tempo depois você vai descobrir que ele era de confiança, mas não era proativo, era folgado, era arrogante, não sabia lidar com o problema, não sabia lidar com a pressão, e aí você começa a ter problema, porque esse teu sócio que é um parente. Então, trazer amigos, trazer parentes, simplesmente porque são amigos ou parentes ou pessoas que você gosta ou quer ajudar, não é um critério correto para você trazer para uma sociedade, para abrir um negócio ou pôr como sócio. Tá? Você quer ajudar as pessoas, abre uma ONG, mas uma empresa não, tá? Não traz ninguém de sócio porque você quer ajudar, não. Abre uma ONG e ajuda de outra maneira, tá? Brincadeiras à parte, não faz sentido trazer como sócio, tá? Outros erros que são muito comuns quando você vai abrir uma sociedade, você traz alguém e não define função. Então, traz alguém e fala, não, vamos trabalhar aqui, a gente vai fazer de tudo, todo mundo vai fazer de tudo. Aí começa aquela empresa onde todo mundo faz de tudo, só que essa empresa uma hora vai crescer. E quando essa empresa crescer, você vai começar a ter conflito de quem é responsável pelo quê, quem é que dá as ordens ali ou não, quem é que cuida do funcionário ou não. Aí agora uma hora um sócio fala uma coisa, outra hora o outro sócio fala outra. Aí o funcionário percebe qual que é o sócio mais bonzinho, pede para um falar não, ele vai lá e pede para o outro que fala sim. Por quê? Porque isso não está bem definido.
A gente trabalha esse tema dentro da seção de gestão de cultura. Esse tema chama-se estratégia organizacional, onde a gente vai trabalhar, né, realmente a definição de papéis e funções dentro do organograma da empresa. E você tem que fazer isso mesmo que a tua empresa está começando você sozinho, ou você e um sócio. Você tem que definir, olha, como que essa empresa vai ser estruturada, quais vão ser os setores que a gente vai existir, como a gente vai dividir isso daí. A gente explica no método GEM qual é a melhor maneira de você fazer isso, quem vai ficar responsável pelo quê, em cada uma desses setores aqui, ou dessas funções, quais são os trabalhos que tem que ser executados, quem fica responsável por esses trabalhos. Então, é muito comum, às vezes, a pessoa trazer um sócio e não definir função. E aí você não define função, daqui a pouco você começa a ter um choque ali entre os dois sócios, aí um entra na área do outro, aí um fala uma coisa, o outro fala outra. Então, esse é um erro muito comum que eu percebo que acontece dentro das empresas que não pensam essa gestão de sociedade, não tomam essas decisões antes de abrir. Tá? Outro erro assim, crucial para pequenos negócios. Você abre uma empresa com 2 sócios e não define quem que vai ser o diretor, a diretora, o CEO, a CEO, não define. Ah não, os 2 são diretor. Gente, isso não existe. Isso não existe. Não existe essa história de 2 diretores em lugar nenhum, em nenhuma empresa grande que se preze, nenhuma empresa organizada que se preze, tem 2 diretores, é um só e acabou. É um diretor ou uma diretora e acabou. Ah, mas aí é 2 sócios, como é que a gente faz? Um tem que ficar responsável pela empresa como diretor. É o sócio responsável pela empresa. Ah, mas o outro é subordinado a ele dentro da hierarquia organizacional? E não tem nada de errado. Mas, Rony, e se um tem 50% e o outro tem 50%? Não tem nada a ver cota com hierarquia organizacional, com estratégia organizacional. Você pode ter um CEO, um diretor com 10% da empresa e ter um sócio com 90% abaixo dele na estratégia organizacional, dentro do organograma da empresa. Não tem problema. Então é muito comum a gente cometer esses erros. A gente começa uma sociedade e fala que todo mundo é diretor, todos os sócios são diretores. Não é, gente, não faz sentido. Você tem que ter uma pessoa para ter a palavra final. Quando houver uma divergência entre o teu time de liderança média, tem que ter uma pessoa para falar, não, nós vamos fazer assim, então é o diretor que vai tomar essa decisão. Para fazer algumas reuniões e conexões estratégicas para a empresa, tem que ter alguém para isso. Você não pode dizer, não, mas a minha empresa tem 2 sócios, os 2 sócios são diretores. Não, tá errado. Então, esse é o jeito errado quando você vai fazer uma sociedade. E aí você vai gerar problema lá na frente. Quantos alunos meus do método GEM chegam e falam, cara, eu não consigo resolver, porque eu falo uma coisa, meu sócio fala outra. Eu puxo a empresa para um lado, ele puxa para outra. Eu falo uma coisa na reunião, ele vai lá e faz outra. Por quê? Porque isso não está bem definido. E é bem comum em negócios menores que tem mais de um sócio não conseguirem chegar na definição da estratégia organizacional, papel, função, que é responsável pelo quê, hierarquia. Muitas vezes não tem isso. Então, isso é importante e às vezes a gente está fazendo da maneira errada. Tá? Outra coisa que eu anotei aqui é não definir ali já de imediato o que cada um vai sacar, qual vai ser o prolabore, como vai ser definido o saque, né, de lucro da empresa, de quanto em quanto tempo isso vai ser apurado, em quais situações se pode ou não sacar, deixar claro ali que o sócio tem um prolabore fixo e não pode sacar mais do que isso mensalmente. Então, assim, coisas que às vezes a gente não coloca no papel, que a gente não senta para conversar e lá na frente vai dar problema. É a forma errada que a grande maioria vai fazendo e lá na frente vai ter problema. Gente, eu conversei recentemente com uma pessoa que falou assim, a empresa está sendo sangrada pelo meu sócio, cara. Ele está numa situação financeira difícil, tudo que ele precisa ele vai lá e saca da conta da empresa. Eu falei, tá, e você não faz nada? Mas ele é uma pessoa difícil. A gente não consegue conversar, toda vez que a gente vai conversar a gente discute. Eu falei, cara, que sociedade tóxica é essa? Você tem que sentar, cara, tem que alinhar. Mas ele não vai concordar, não é questão de concordar, é questão de certo e errado, é questão de pôr o que é correto para o negócio. Então, para prestar atenção. Às vezes lá atrás era um grande amigo, era um parente que você queria ajudar, daqui a pouco se torna uma pessoa problemática que você não sabe o que fazer para tirar. E, gente, uma coisa é importante vocês entenderem. Não é tão simples tirar um sócio quanto você talvez ache que é. Você não pode falar assim, estou demitindo um sócio. Não é assim. Se ele não fez uma coisa muito grave que talvez te dê direito de sair da justiça e pedir para retirar ele do quadro social, você não demite um sócio com essa simplicidade que você demite um colaborador. Que você fala assim, não, essa pessoa não está dando mais certo, vamos dar um aviso prévio, vamos demitir. O sócio, você não faz isso. Ele pode ter 1% da empresa, você não faz isso simplesmente. Ele tem direitos. Você não pode simplesmente falar assim, eu vou tirar um sócio porque ele tem 1%. Não, não é assim.
Então, são pontos que às vezes, como empresários, às vezes de negócios menores, que a gente não estuda a gestão, esse é o grande erro dos empresários menores, eu já passei por isso, eu já cometi esse erro na minha primeira empresa, a gente não estuda a gestão, aí a gente vai cometendo esses erros. Então, vou revisar os pontos aqui, a maneira errada que geralmente as pessoas fazem para trazer sócios. Escolher amigos só por afinidade, escolher parente para tentar ajudar o por afinidade, não definir a estratégia organizacional e hierarquia, aí todo mundo quer mandar, todo mundo se acha diretor, não definir as funções, os papéis, não definir questão de prolabore, saque de lucro, trazer um sócio que não complementa, um sócio que faz a mesma coisa que você, são erros mais comuns que a gente vê em relação à sociedade. E lá na frente vai dar problema, na grande maior parte das vezes vai dar problema se você não tiver muita inteligência emocional, e eu já passei por isso, eu não tive inteligência emocional naquela época para resolver isso da melhor maneira, tá? Então, qual que seria a forma correta para você tomar essa decisão? Puxa, traga ou não traga um sócio? Até o Danilo fez uma pergunta aqui que eu deixei para depois, como faço para um sócio ter a mente de dono? Isso é legal. Eu acho que talvez a pergunta que deveria ser feita aí, Danilo está com a gente na turma 5 do Método Gênio formato presencial na cidade de Dourados, né? Eu acho que a pergunta que tem que ser feita aí, Danilo, como eu faço para decidir se a pessoa que eu estou trazendo já tem senso de dono? Porque se a gente traz alguém que não tem senso de dono, às vezes a gente vai lá e traz um colaborador. Há um erro que eu não tinha notado aqui, mas me passou agora pela cabeça que eu falo em sala. Há um erro muito crucial aí. A gente vai trazer um funcionário porque ele é bom e a gente não quer perder. Você percebe que talvez salarialmente você já não segura mais. Aí você fala assim, então eu vou trazer ele para a sociedade para não perder essa pessoa. Não estou dizendo que é errado você trazer alguém para a sociedade para não perder. O que é errado é quando essa pessoa não tem o perfil para ser sócio. Aí você traz só para não perder. Aí você deixa de ter um excelente funcionário, que às vezes você poderia segurar de outra maneira, e passa a ter um sócio ruim, que não tem os comportamentos que você precisava como dono. Às vezes ele tinha bons comportamentos como funcionário, naquela função que ele fazia. Agora, para olhar de forma mais estratégica, para olhar de forma mais ampliada, para ter certas atitudes que ele não precisava ter como colaborador, para trabalhar mais do que necessário, que ele talvez não precisava como colaborador, agora talvez ele não tenha nada disso, e aí você descobre que ele era só um bom funcionário, ele não tinha as características, o perfil para ser um bom sócio. Então, se você já trouxe, isso falando para todos que têm sócio, você já trouxe um sócio e ele não tem senso de dono, talvez é um ex-colaborador, não tem senso de dono, você vai ter que trabalhar isso com ele nas reuniões de alinhamento de liderança com ele. É literalmente sentar, e aí qual que é a melhor maneira de se ensinar alguém? É você mostrar quais os momentos que ele não teve senso de dono. A gente ensina no treinamento do Método Gênio, o feedback marca. Bem, existem vários frameworks, várias ferramentas de feedback, mas eu gosto muito da marca. Eu conheci há muitos anos atrás num livro e eu sempre utilizo o marca. Então, quando a gente fala assim, eu vou dar um feedback, vou fazer uma reunião de alinhamento, qual foi o momento que você quer resgatar para poder conversar com esse teu sócio? Olha, hoje a gente está sentando aqui para conversar, porque no dia tal aconteceu essa situação e você agiu de determinada maneira. Então a M de momento, o A da ação que foi feita, o R, os resultados dessa atuação foram esse. Então o que acontece muitas vezes? Você traz ele para uma reunião e você não diz o momento que talvez ele não teve senso de dono. Então, teve esse momento que você fez dessa maneira que deu esse resultado. Aqui a gente percebeu que você agiu mais como funcionário do que como dono. Aqui você agiu mais como uma pessoa que não é dono. Então, trazer a situação, mostrar qual que seria a forma correta dele agir naquela situação que ele não agiu como dono, dar esse feedback, verificar se ele entendeu, perguntar para ele o que ele entendeu, porque às vezes ele não entendeu do jeito que você explicou, e aí sim, dá a chance da próxima situação. Fez errado, chama para o feedback de novo. Então, para aquele que não tinha o senso de dono, aquele que já não tinha o senso de dono antes, ele já está na sociedade, a única maneira é alinhar. Quanto mais você puder alinhar com esse teu sócio para começar a trazer para ele a cabeça de dono, mais importante. Eu já tive isso, eu tive um dos meus sócios que era muito técnico,
E quando veio para a sociedade, ele não conseguia ter essas decisões como sócio, tomar algumas atitudes, estava sempre se comportando como funcionário, mas todas as vezes a gente falava, fulano, cara, ó, você está comportando como funcionário, fulano, faltou tal atitude como dono, ó, faltou essa postura, faltou essa posição, faltou ali essa firmeza que a gente precisava. Então esses alinhamentos foi moldando a pessoa. E aí uma das coisas que eu fiz com esse meu sócio foi pagar treinamento de desenvolvimento. Literalmente. Falar, cara, preciso que você faça um treinamento. Esse treinamento aqui, ó. Então ele foi lá, fez, já ajudou, desenvolveu pra caramba. Então são algumas coisas que pode te ajudar a fazer com que o funcionário tenha mais, esse sócio tenha mais senso de dono, né? O Dani fala assim, o nosso CEO trouxe ele como sócio, o CEO saiu e eu fiquei como gestor, porém já estava formada a sociedade, ou seja, já entrou na sociedade que já estava. Então, se não foi você que escolheu, ok, então o que você vai fazer? Você vai agora começar a alinhar, passar ali aquilo que é necessário para que ele possa começar a ter o senso de dono. Rony, já fiz isso várias vezes, não adianta, não vai para frente, é o perfil dele. Daí você tem que se perguntar, faz sentido você manter no quadro societário? Porque às vezes ele está agregando a sociedade de outra maneira. E às vezes faz sentido você manter. Eu já tive sócios que eram só técnicos. Eles não tinham ali habilidade para gestão de pessoas. Então, beleza, cara, tecnicamente é muito bom, cuida dessa área para mim, tá ótimo, não tem nada de errado nisso. Tá? A gente vai ver daqui a pouquinho que a complementariedade faz parte disso também. Então, às vezes o sócio, você vai segurar, mesmo que não tenha esse senso de dono, você vai alinhar só quando a coisa for muito grave, senão, beleza, já entendeu que esse é o perfil. Ou vai se perguntar, faz sentido manter, não faz sentido manter? Às vezes faz sentido você conversar, né, para fazer de repente um acordo para retirar essa pessoa da sociedade, tá bom? Então vamos lá, vamos avançar aqui. Então, alguns pontos que deveriam ser olhados no momento que você vai tomar a decisão para trazer ou não um sócio para o teu negócio. Então, alguns pontos que são fundamentais. Existem vários, mas eu selecionei aqui acho que 6 ou 7, que são os que eu utilizo em sala de aula, que eu explico em sala de aula, que eu penso que faz muito sentido nós como gestores olharmos para esses pontos, tá? Então, o primeiro ponto que você precisa na hora de definir se você traz ou não um sócio, se é o sócio certo ou não, é se esse sócio tem uma compatibilidade de visão e valores com você. Então, o que significa isso? O sócio precisa ter valores e comportamentos muito parecidos com o seu. Porque se ele não tiver em algum momento, se os valores dele são muito diferentes do seu, algumas atitudes que ele vai ter vão ferir os seus valores, vocês vão começar a ter choque, vão começar a ter problema. Então às vezes você tem lá um valor fundamental que é a honestidade. Às vezes esse valor não é um valor tão fundamental para a pessoa que você quer trazer para a sociedade. Aí lá na frente tem alguma situação que aí ele dá um jeitinho, é desonesto, resolve, aí você fala, pô, mas você tá errado, né? Eu não concordo com isso, um dos meus valores é a honestidade, a gente tinha que ter falado a verdade pro cliente, ele deu um jeitinho e escondeu do cliente. Aí você vai começar a ter problema, porque não tinha aquele valor como um valor fundamental na vida dele. Então essa compatibilidade de visão e de valores é na vida pessoal mesmo. É na pessoa física. Antes, ó, esse sócio que eu estou pensando em trazer, a pessoa dele tem esses valores, tem esses comportamentos. Qual que é a visão dele para esse negócio? Para onde ele quer levar esse negócio? Porque às vezes um sócio quer levar a empresa para vender lá na frente e o outro sócio quer levar a empresa para deixar para os filhos. Ou seja, a visão de cada um deles está totalmente diferenciada de futuro. Então como é que você traz um sócio que tem uma ideia totalmente diferente da sua? Lá na frente vocês vão ter um choque. Quando eu trouxe os 2 sócios que eu tenho hoje na empresa de tecnologia, que vai fazer 14 anos agora em março, né, eles entraram, se não me engano, há 5 anos atrás, 5 ou 6 anos atrás, a empresa acho que tinha 8 ou 9 na época. A primeira coisa que eu falei para eles, olha, eu preciso que fique claro que eu estou construindo essa empresa, estou fazendo ela, a gente praticamente não vai ter lucro, o lucro a gente vai reinvestir nesse negócio para ele crescer o máximo que a gente puder, vou gerar equity e eu pretendo vender essa empresa lá na frente. A minha parte eu vou vender daqui a alguns anos, tá? Tá ok, vocês estão cientes que isso vai acontecer? Eu não estou construindo uma empresa para deixar para filho, não estou construindo uma empresa para deixar de herança. Tá claro isso para vocês? Então assim, antes de entrar eu já deixei claro para onde eu ia levar esse negócio, qual era a minha visão. Não fazia sentido eu trazer um sócio e falava, não, mas eu queria preparar essa empresa para deixar para os meus filhos, então não vai dar certo. Entenderam? Então a compatibilidade de visão é essa, é exatamente assim, ó, eu estou levando a empresa para cá, vocês vão junto comigo? Senão a gente não vai junto.
Olha, eu tô abrindo uma empresa, o meu objetivo é esse. Você vai junto comigo nesse objetivo? Ah, eu não queria, então nós não vamos juntos. Então é compatibilidade de visão. A segunda compatibilidade é de valor. Então, ó, isso aqui são os meus valores, isso aqui é inegociável. Se vocês ferirem esses valores, não vai dar certo a gente ser sócio. Tá claro isso para vocês? Vocês concordam com isso aqui? Por exemplo, uma das coisas para mim que é inegociável, né, é o respeito humano ao meu time. Quem já trabalhou comigo não me deixa mentir. Eu acho extremamente errado, né, o dono da empresa destratar, maltratar, ser mal educado com o time. Isso não serve. Uma pessoa que faz isso não trabalha comigo. Se for um funcionário, eu mando embora. Se for um sócio, eu vou tirar da sociedade. Então, qual que é a ideia? Antes de eu começar, antes de trazer essa pessoa para a sociedade, cara, você entende que a gente vai lidar com os colaboradores dessa maneira? Você entende que não faz parte do meu perfil, dos meus valores, maltratar pessoas, ser mal educado, gritar, xingar, isso não existe. As pessoas que trabalham comigo sabem disso. Eu não vou xingar, eu não vou gritar com as pessoas. Eu sou duro, eu exijo, eu sou faca na caveira em alguns momentos, mas sempre com respeito, sempre sem maltratar, nunca maltratando as pessoas. Então, se lá atrás meu sócio tivesse um perfil agressivo, gostava de bater na mesa, gritar com o funcionário, cara, não vai dar certo. Os nossos valores são diferentes. Então, é um ponto importante, tá? Para você levar em consideração compatibilidade de visão e valores. Ó, 2 pessoas pediram para participar, eu abro essa oportunidade no finalzinho da live. Fica aí, se você não sair, eu chamo aqui para vocês participarem conosco, tá? Vou só fechar o conteúdo e no final eu abro para participação, se alguém quiser participar e fazer perguntas, tá? Mas também se quiser deixar pergunta no comentário, fica à vontade. Então, ó, alinhamento de visão, alinhamento de valores. Tá? Isso deve levar em consideração para trazer ou não um sócio. Ok. Terceiro ponto que é muito importante ao decidir em trazer um sócio, tá? Ou para um negócio que já está rodando ou para um novo negócio. É o que chamo de habilidade complementar. Não que seja errado você trazer alguém que tenha a mesma habilidade que você. Mas se você puder, traga alguém que tenha uma habilidade diferente da sua, que seja complementar. Porque aí vocês vão crescer muito mais rápido, vão somar muito mais e vão evitar problemas, porque cada um vai estar numa área. Então, quando eu abri a minha terceira empresa, né, que eu trouxe sócios, o sócio que eu decidi começar esse negócio era muito bom em comercial, que é o Wesley Duarte, que um grande abraço aí para o Wesley Duarte, um grande amigo meu. Ele é muito bom comercialmente, é um excelente vendedor. E eu tinha muita facilidade e habilidade com gestão, com números, com processos, com formação de pessoas. Então, quando a gente decidiu começar, eu falei, cara, a gente até vai começar os dois ajudando na venda para alavancar, mas em algum momento eu quero focar em gestão. Ele falou, perfeito, deixa comigo a parte de comercial, de formação do time comercial e das vendas. Então, deu muito certo porque eram 2 áreas complementares. Eu, gestão e pessoas, e ele, vendas. Formação do time de vendas, treinamento do time de venda. Então, funciona muito quando as habilidades são complementares. Se é bom de vendas, trazer um vendedor, se é bom de gestão, trazer um gestor, cara, vai ter conflito talvez em algum momento, porque alguém vai ter que ficar responsável por aquilo, que os dois são bons. Então, eu recomendo, como um jeito certo na tomada de decisão a pessoa que eu estou querendo trazer tem uma habilidade complementar a mim, ele faz algo diferente que complementaria na sociedade. Então esse aqui é o terceiro ponto que eu elenquei aqui para a gente trabalhar nessa noite, tá bom? Então vamos lá, avançando aqui. 4º ponto, muito importante no momento de você tomar a decisão para trazer um novo sócio ou quando for abrir um negócio, se você traz um sócio ou não. É alguém que você confie. Não estou dizendo que vai dar errado se você trouxer alguém que você conheceu há pouco tempo que não tem tanta confiança. Algumas sociedades dão certo, tá? Mas você corre um grande risco. Se você traz alguém que você não tem plena confiança, ou que você não conhece o suficiente para ter confiança, então você vai ter que tentar se resguardar no máximo em contrato, para garantir que se der alguma coisa errada, vai ser mais fácil de você desfazer essa sociedade. Então aí talvez você coloque algumas cláusulas específicas para facilitar o rompimento dessa sociedade, se você não sabe ainda como é essa pessoa. Mesmo as pessoas de confiança, às vezes elas podem pisar na bola em algum momento. Eu vi uma história ontem de uma cliente que
comentava de um caso que aconteceu num banco de alguém que era de confiança deles e acabou traindo a confiança, acabou fazendo algo errado e foi demitido. Então, às vezes alguém de confiança sua, às vezes ainda pode pisar na bola. Imagine você trazer alguém para tua empresa, para ser teu sócio, tua sócia, que você não confia plenamente ou não conhece o suficiente para ter confiança. Então, quando você não conhece o suficiente, o importante é que você tente se valer dos mecanismos jurídicos o máximo que você puder para facilitar o rompimento dessa sociedade, se não caso não dê certo. Tá? Outro ponto importante é a comunicação. Então tem que ser alguém que você tenha facilidade de conversar. Tem que ser alguém que seja aberto à comunicação, que seja aberto a novas ideias, seja aberto a ajustar, a melhorar. Às vezes você tem lá aquela pessoa que você quer trazer para a sociedade, mas você sabe que é uma pessoa extremamente arrogante, é uma pessoa que não aceita sugestão, é uma pessoa que só acha que ela está certa. Que toda vez que vocês entram num assunto que vocês debatem, gera uma certa discussão, você vai trazer uma pessoa dessa para ser sócio? Não faz sentido. Então, um dos pontos, aqui é o quinto ponto, né? Quinto ponto que eu separei aqui, é a comunicação. Então, a pessoa que você está decidindo para trazer para a tua sociedade aí, você precisa já ter uma boa comunicação com ela antes de você trazer para a sociedade. Você tem que entender como ela trabalha, você tem que entender se ela é acessível, você tem que entender se ela aceita feedback, você tem que entender se ela é uma pessoa, né, que é maleável para mudar, né, ou seja, ou de repente, né, é alguém que tem a capacidade de, na pressão, aguenta a pressão, volta sem estourar, sem soltar a tampa. Ou seja, tem que ser uma pessoa comunicativa e que aceite conversar para resolver os problemas. Quantas sociedades eu vejo se desgastarem porque um dos sócios não senta para conversar, não quer sentar e não aceita sugestão e não aceita correção. Eu conheço vários, que um dos sócios fala, cara, eu tento conversar, ele não quer sentar para conversar. Não tem comunicação com a pessoa. Cara, como é que isso vai dar certo? Vai ficar tóxico para um dos lados. Então, a comunicação, que é o quinto ponto, é essencial. É um dos pontos que você deve verificar se faz sentido ou não trazer essa pessoa para trabalhar contigo. Tá? Um sexto ponto que eu separei aqui é recurso. Essa pessoa que você quer trazer para a sociedade, qual o recurso que ela vai trazer para agregar? É grana? Vai entrar com dinheiro na sociedade? Porque se for só dinheiro e mais nada, dinheiro de banco é mais barato que sócio. Talvez não em juro, tá? Mas sai mais barato você pegar e pagar juros que você trazer alguém só pela grana. Porque às vezes você traz um sócio para aportar no teu negócio. Eu conversei, eu mentorei uma aluna minha, agora, não tem 15 dias. Ela falou, Rony, eu queria fazer uma melhoria na minha empresa, né? Eu queria fazer uma reforma e tal, enfim, algumas coisas legais que ela queria fazer para ampliar, para crescer. Ela falou assim, será que faz sentido eu trazer um sócio com dinheiro? Eu falei, se é só pelo dinheiro, não. Ela falou, por quê? Eu falei, porque, cara, qual a garantia que essa pessoa vai te auxiliar de alguma maneira além do dinheiro, que como ela vai interferir ou não, se ela vai estar na operação. Cara, às vezes não tem garantia nenhuma, ela vai pôr o dinheiro e depois, na hora que a tua empresa estiver grande, ela só vai sacar o lucro. Não tem nada de errado nisso, mas talvez daqui 1 ano ou 2 você olha e fala assim, cara, não fez sentido nenhum, eu peguei lá 100, 200 mil com essa pessoa e agora eu já paguei 300, 400, meio milhão de lucro para essa pessoa e essa pessoa não agrega em nada mais à sociedade, colocou uma grana lá atrás, nunca mais colocou mais nada, nem expertise, nem tempo, nem networking, nada. Então não é só dinheiro. Então se trazer um sócio só que vai pôr grana, às vezes não faz tanto sentido. A não ser que você está num projeto muito grande, você não vai conseguir captar isso de forma alguma em outro lugar, você fala, cara, eu vou ter que dar vou trocar uma parte equity, né? Vou trocar uma parte da empresa por grana porque eu preciso, e aí você vai trazer um sócio investidor. Mas deixa bem combinado qual é o papel do sócio investidor, né? Até onde ele entra na operação, onde ele não entra, né? Quais reuniões ele deve participar, quais momentos ele deve estar junto, né? Porque ele é sócio como qualquer outro sócio, mesmo que ele só colocou dinheiro. Então, qual que é o recurso que essa pessoa que está pensando em trazer para a sociedade tem? É dinheiro financeiro? É tempo? Talvez você tenha um negócio, você não tem tanto tempo para dedicar para ele, você precisa de alguém que tenha mais tempo, que possa estar mais tempo na operação, então às vezes o recurso que ele vai trazer é tempo. Talvez seja alguém que teria dedicação exclusiva para o negócio. Eu tenho mais de um negócio, então eu não consigo ter dedicação exclusiva para todos. Então, para alguns negócios, eu tenho sócios que têm dedicação exclusiva. E lá atrás a gente sentou e eu falei, não dá para vocês saírem da operação. Se você for sair da operação, né, para ter outro negócio, eu compro tua parte.
Por quê? Porque eu preciso de você com dedicação exclusiva. Então, quando eu trouxe, eu falei, eu preciso de dedicação exclusiva, porque não faz sentido daqui a pouco vocês não estarem na operação. Porque eu trouxe vocês, são pessoas de confiança, que são bons no que fazem, eu preciso que vocês estejam aqui, porque eu não vou estar, eu não vou ter dedicação exclusiva para esse negócio. Só que isso é um acordo entre os sócios. Então, às vezes, o recurso que ele vai trazer é tempo. Ele vai ter tempo para tocar essa operação. Então, esse é o recurso, talvez faça sentido. Às vezes, ele não entra com dinheiro nenhum. Você vai dar, às vezes, vai dar um percentual da sociedade para ele, porque ele tem tempo. Ó, o Luiz falou assim, ó, já respondeu minha maior preocupação. Agora eu não sei qual das duas que foi, né? Se foi sobre o dinheiro ou sobre o tempo, Luiz. É mais legal que respondeu, eu fico feliz. Então, outro ponto que você tem que considerar é tempo. Ou qual outro recurso que ele pode trazer? Conhecimento. Às vezes você está trazendo alguém que é expert numa área que você não é. De repente você vai lançar um produto onde ele é muito bom. Ele vai entrar com conhecimento. Ou você precisa de alguém para tocar uma determinada parte da sua empresa e ele é expert nisso. Pronto. Então ele entra com conhecimento. Então é um recurso que ele pode trazer. Ou ele entra com a experiência. Às vezes ele trabalha muitos anos naquela área, está querendo abrir um negócio que é naquela área, ele já passou nos outros crivos e ainda tem experiência naquela área. Então faz sentido eu trazer essa pessoa com experiência. Então, talvez é um recurso que você possa levar em consideração. Agora, se você não souber responder essa pergunta, qual o recurso que esse sócio, essa sócia vai trazer, cuidado, talvez você não deva trazê-lo. Ele tem que trazer algum recurso. De alguma maneira, ele tem que agregar. É tempo, é dinheiro, é conhecimento, é experiência, é networking. De repente, você está trazendo um sócio que tem acesso a pessoas que você precisa ter acesso. Faz sentido? Faz sentido. Eu tenho um amigo que trouxe um sócio porque tinha acesso a determinadas grandes empresas, por ter trabalhado numa empresa anterior que tinha acesso a essas empresas, ele tinha contato de todo mundo, tinha network. Falou, cara, eu vou trazer ele para a sociedade porque ele vai abrir as portas nessas grandes empresas. Então, enfim, foi o cálculo que ele fez, era um recurso que essa pessoa tinha. Né? E por fim aqui, o 7º item que eu deixei separado é comprometimento. Então, esse ponto você precisa. Então, ou seja, essa pessoa que eu estou querendo trazer para a sociedade, o quão comprometida ela é nos projetos que ela tem na vida dela hoje. O quão comprometida ela é nos projetos que ela já passou, nas empresas para qual ela trabalhou. Como ela foi? Qual foi o comprometimento dela? É uma pessoa que começa um monte de projeto e deixa pelo meio do caminho e não consegue terminar? Se é uma pessoa que começa um monte de coisa e não termina, você já te acendeu uma luz vermelha. Então essa pessoa, para você trazer o histórico dela de comprometimento, tem que ser a favor dela. Se não for a favor, talvez não faz sentido você trazer. Porque daqui a pouco você vai ter aquele sócio que vai estar trabalhando tipo meia boca, né? Meio período, meio que de qualquer jeito, faz uma coisa e não termina, um dia vai, outro dia não vai. Aí você vai cobrar e falar, mas eu sou sócio, eu também tenho direito. Então, poxa, se ele já dava sinais em outros negócios, nas empresas anteriores, em projetos que ele começa e não termina, que não tem dedicação, assume cargos e não faz o que tem que fazer para aqueles cargos que ele assumiu, então talvez o nível de comprometimento dele seja baixo. E por ter um nível de comprometimento baixo, talvez não faça sentido você trazer para a sociedade. Então, vamos revisar aqui os 7 pontos quando você tem que tomar a decisão de trazer ou não um sócio, uma sócia para o teu negócio ou para o negócio que você vai abrir. Então, ó, compatibilidade de visão, futuro para a vida e para o negócio, compatibilidade de valores ou cultura, comportamento, princípios, tá? Habilidades complementares, o quanto esse sócio é complementar a você, o que ele vai trazer a mais para sua empresa, né? Se é alguém de confiança, se não for tentar buscar mecanismo jurídico para facilitar o rompimento dessa sociedade no futuro, se você ainda não conhece tão bem a pessoa. Comunicação tem que ser alguém acessível, que você consiga conversar, que você consiga alinhar, que aceite feedback, que aceite quando está errado e você mostrar que está errado. Então, comunicação. Qual recurso esse sócio vai trazer para a empresa? Então, que recurso que ele está trazendo? Então, é tempo, é grana, é conhecimento, é experiência, é networking, tá? E o 7º ponto aqui, o quão comprometida essa pessoa era em projetos anteriores, em empresas anteriores, em projetos que ela começa e termina as coisas na vida, ou ela deixa as coisas pelo meio do caminho.
Existem outros pontos, tá? Que você deve levar em consideração. Esses são os 7 principais, mas eu quero deixar mais aqui 2 de bônus, tá? O nome dessa pessoa tá limpo? Essa pessoa tem a tendência de sujar o nome? Se sim, não traz para a sociedade. Não traz para a sociedade. Por quê? Porque no momento que ele for teu sócio no CNPJ, na hora que ele sujar o nome, ele trava a tua conta corrente na pessoa jurídica, ele trava financiamento, ele trava cartão de crédito, ele trava um monte de coisa. Então, você vai começar uma sociedade com alguém que não consegue honrar os compromissos financeiros dele, e eu sei que as pessoas se desequilibram, eu sei que as pessoas têm problemas financeiros na vida, isso acontece, mas se é alguém que já dá sinal que sempre fica devendo, suja o nome, aí limpa o nome, suja o nome, limpa o nome, suja o nome, não traga para sócio. Essa aqui é a dica bônus. Porque ele vai te dar problema no CNPJ depois. Eu vi CNPJ ser travado por causa de dívida de R$1.000 que um sócio não pagou. Aí travou toda a operação no banco, travou cartão de crédito, financiamento, travou tudo. Porque o sócio tinha dívida. Porque o sócio não conseguia se controlar financeiramente. Então esse ponto é um ponto importante. Vai fazer sociedade com alguém, tem que ser alguém que consegue honrar seus compromissos financeiros. Se ele é descontrolado, acho que essa é a melhor palavra, se é uma pessoa descontrolada financeiramente, não faz sentido você trazer para a sociedade. Ele, além de ficar com o nome sujo e arrebentar com a tua empresa, porque vai travar tudo, talvez ele vai ser descontrolado e sacar dinheiro da tua empresa também. A empresa que vocês vão construir, ou que você vai trazer para dentro da tua. Então, não faz sentido. Esse é um ponto que vale muito a pena. Já coloca preto no branco. Se ficar com o nome sujo e travar a empresa, vamos ter que tirar todo o nome da sociedade. Não faz sentido. Então, se organiza suas contas, se controla, não fica devendo. Então, assim, são coisas que a gente às vezes não tem coragem de conversar antes de trazer alguém para a sociedade. Lá na frente, se você decidir sair, nós vamos pôr em contrato que a prioridade é minha, que a fórmula de cálculo da empresa vai ser essa. Isso aí eu explico em sala. Explico quais são as possibilidades de você levantar o valor da empresa, o tal do valuation, quais são as métricas mais usadas no mercado, né, o que você pode fazer para se precaver, né, quais são as alternativas jurídicas que você tem, quais são os modos que você pode fazer. Né, a gente fala sobre Câmara de Conciliação, inclusive eu vou fazer uma live em breve com uma advogada que é empresária, tem vários negócios que vai falar sobre isso. Né? Então, existem várias coisas que você pode tentar já blindar antes da pessoa entrar, fazer um bom contrato, tá? Pôr no contrato lá, se você falecer, a sua parte automaticamente vai ser vendida para nós vamos pagar em tantos meses ou tantos anos, o valor da empresa vai ser calculado assim, isso vai estar em papel. Nós não queremos que o teu esposo, tua esposa, teu parceiro ou parceira entre na sociedade. Rony, mas é um direito dela. Se tiver em contrato, não. Se tiver em contrato, no falecimento do sócio X, Y, Z, né, automaticamente será calculado o valor da empresa na métrica tal e será pago o valor em X parcelas de valores iguais, corrigidas pelo índice tal durante tantos anos. Entenderam? Então você já coloca isso em contrato, por mais que talvez os herdeiros vão tentar discutir, eles podem tentar discutir na justiça, mas estava em contrato, já é uma força maior a seu favor. Eu vi sociedade dar um problemão quando um dos sócios morreu e entrou a parceira ou o parceiro no negócio e acabou com o negócio. Começou a meter a mão em tudo, tentar mexer em tudo, e aí começou a ter problema com o funcionário, daqui a pouco começou a ter problema com o fornecedor, com o cliente, e o negócio acabou, gente. Eu vi isso acontecer, já tem case documentado em livro de coisas que acontecem. Sociedades que acabam porque um dos sócios morreram e a família que entra, os herdeiros entram e destrói o negócio. Então tem muita coisa que você pode pôr em contrato, já documentar antes. Tudo que é combinado não sai caro. Puxa, e se você decidir sair da sociedade, como é que a gente vai fazer isso? Coloque em contrato. E se eu decidir vender uma parte minha da empresa, coloque em contrato como que isso vai ser, qual é a preferência, de que maneira. Porque às vezes a preferência sempre é dos sócios. Mas às vezes o sócio não pode pagar o valor que você está pedindo, às vezes o sócio não pode pagar na forma de pagamento que você está pedindo. Se você já deixa em contrato que, em caso de decisão de um dos sócios de vender a sua parte, a preferência primeiro é dos sócios que ficarão no quadro societário,
o valor será calculado da seguinte maneira e a forma de pagamento será dessa maneira. Caso esses sócios abram mão desse direito, esse sócio poderá vender para outra pessoa. Coloque em contrato. Você não vai ter problema lá na frente se a pessoa decidir sair e falar, não, eu quero vender por 1 milhão e a minha parte é 1 milhão. Não, calma, não é assim. Está em contrato, tem que pôr o valuation da empresa, o sócio tem direito de compra primeiro. Então, assim, tem vários pontos que você pode se precaver antes do sócio entrar, combinar antes, pôr em contrato para lá na frente você não ter problema. São coisas que a gente trabalha muito na sessão de gestão de negócios do Método GEM, que é a penúltima sessão do Método GEM. A gente entra com o tema de sociedade ali, logo depois do tema de planejamento estratégico, que faz parte da nossa vida como gestor. Nós precisamos olhar para a gestão de negócio. Dentro de gestão de negócio, a gente precisa olhar para a sociedade. A gente precisa olhar para, faz sentido ou não ter um sócio, faz sentido estar com os sócios que eu tenho hoje ou não, qual é a melhor maneira de resolver isso. Então, são coisas que você aí, gestor, empresário, empresária, precisa passar a olhar. Rony, mas se eu já tenho um sócio, meu contrato social é uma bagunça, é aquele padrão que o contador mandou, passa por uma consultoria jurídica, reformula, explica para os sócios que isso é importante para todas as partes, reformula isso, faz um novo contrato social, faz um novo contrato social e coloca essas cláusulas todas no teu contrato social para você se precaver, para você se garantir, tá? A pessoa que eu vou trazer aqui, em breve eu vou anunciar, ela é advogada e ela me conta vários casos assim que acontecem, às vezes um dos sócios se separa e aí o cônjuge lá do sócio que se separou entra na justiça para ter direito à parte dele na sociedade, porque 50% é do sócio que separou. Às vezes fica aquela briga por valor, quanto a empresa vale, quanto não vale, a empresa não pode pagar. Cara, coisas que às vezes se tivesse documentado, né, se tivesse num contrato uma forma de blindar algumas coisas, e tem, ela vai explicar isso na live que nós vamos ter aqui em breve, né, tem como se blindar, você já evitaria esse tipo de problema. Então, enfim, tem muitas outras coisas que não cabe, já nós estamos a 1 hora aqui de live, já não cabe eu trabalhar mais, mas nós já passamos aqui por 8 pontos que são importantes se você analisar no momento de você tomar uma decisão de trazer ou não um sócio. Então, você que esteve aqui até agora, eu quero agradecer sua presença. Deus abençoe a cada um e se Ele assim nos permitir, nos vemos novamente na próxima segunda-feira. Então, obrigado e Deus abençoe a todos.